Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e sabedoria para você. Iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais, mais uma semana com as nossas pérolas de sabedoria. E esse mês de julho, que aliás estamos aí na reta final para terminar o mês, estamos lendo o livro de Provérbios. E se você está na sequência lendo um capítulo por dia, então é bem provável que hoje você vai ler o capítulo 29. E hoje, daqui a pouquinho, eu quero compartilhar alguns versos do capítulo 28, que foi de domingo, e outros aqui do dia 29 de hoje, tá certo? Lembrando que o objetivo é que você leia o livro de Provérbios, leia verso por verso e cresça, desenvolva e prospere aí na sua caminhada com Deus. Mas antes de ler alguns versículos e compartilhar uma palavra de fé ao seu coração e orar por você no final, eu quero aqui divulgar o nosso Instagram, no Agindo Deus Quem Impedirá. Se você tem Instagram, segue o nosso lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Lá no Instagram tem alguns vídeos, tem algo mais que pode te ajudar na sua caminhada de fé. E, inclusive no Instagram nós temos ali a nossa reunião que realizamos mensalmente, e a próxima do mês de agosto vai ser dia 18 de agosto em Curitiba, tá bom? E você é bem-vindo estar com a gente. Bom, gente, vamos lá então. Quero destacar aqui do capítulo 28 de Provérbios alguns versos aqui. Olha só, quero destacar esse aqui, ó. Quero destacar esse aqui. O homem pobre que oprime os pobres é como um aguaceiro arrebatador que não deixa coisa alguma para alimento. Bom, vamos comentar da seguinte maneira aqui. Tragicamente, este provérbio que eu acabei de ler para você é mais uma regra do que uma exceção. Certamente aqui o pobre, vamos usar esse termo aqui entre aspas, o pobre, se lhe é dada a oportunidade de servir até mesmo na menor posição de autoridade. Geralmente oprime o seu próximo que também é pobre. Então, minha gente, aqui é uma recomendação para a gente ter a sabedoria, para a gente ser bênção na vida do próximo, na vida das pessoas. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção nas mãos dele, não para oprimir alguém, mas para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Jesus, ele quer te abençoar, ele quer me abençoar, mas ele quer que nós também, através da nossa fé, das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso caráter, que sejamos também um instrumento de bênçãos nas mãos dele. Entendeu? Outro que eu quero destacar aqui, o verso 11 do capítulo 28 de Provérbios. O homem rico é sábio em sua opinião, mas o pobre sábio o examinará. Então, Belsazar era sábio em sua própria opinião, mas um homem pobre. Daniel expôs a loucura dele. Está escrito em Daniel 5, quando fala ali do rei Belsazar. Então, aqui Provérbios está dizendo o seguinte: o homem rico é sábio em sua opinião, mas o pobre sábio o examinará. Então, o foco aqui é ter sabedoria de Deus, é ter sabedoria do alto para tomar as suas decisões, para você analisar cada situação da sua vida. Eu falei semana passada, retrasada, vou repetir agora. Se você tem falta de sabedoria, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que dá a todos. Então você tem que pedir sabedoria. Sabedoria no seu caminhar, sabedoria no seu falar, sabedoria nas suas escolhas, sabedoria. E Deus está disposto sim a dar a você sabedoria. Gente, o que me chama a atenção nesse verso aqui é interessante o versículo 13 de Provérbios 28. Está escrito assim: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. No livro de Josué, capítulo 7, fala justamente quando o povo de Israel, os israelitas, eles foram derrotados por causa do pecado de um homem chamado Acã. Acã fez o que não era correto. Ali Deus tinha dito ali para Josué que eles vencessem a guerra, que eles não pegassem nada, né? Porque havia ali uma questão ali, quando alguém vencia a guerra, eles pegavam todos os despojos ali. No caso aqui, eu estava falando de Jericó. Mas no caso não era para ninguém pegar os despojos da guerra. Mas o que aconteceu? Acã pegou uma capa, chamada a capa de Acã, né? E ele fez aquilo ali e gerou um baita de um problema. Os israelitas foram derrotados por causa de pecado de um homem. Então preste atenção nisso aqui. Por isso que Salomão fala: o que encobre os seus pecados não prosperará. Então aquele que encobre os seus erros, suas falhas, né? Ele não vai prosperar, ele não vai para frente. Então esse texto aqui é bom a gente fazer uma análise. Eu preciso analisar a minha vida. Que você entenda e faça uma análise da sua vida, não dos outros. Eu tenho que analisar a minha vida. Você analisa a tua. Será que alguma coisa não está prosperando, não está progredindo na sua vida por um pecado, por uma falha, por um erro gravíssimo que você cometeu e você está encobertando, está escondendo e não quer confessar? Porque tem a solução para tudo, tem solução. A Bíblia dá a solução. Olha o que ela diz aqui, ó. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então no caso aqui, o Acã, ele encobriu as suas transgressões e nem ele nem Israel prosperaram até que ele foi descoberto e julgado justamente. Então, se ele tivesse confessado voluntariamente o seu pecado e o tivesse abandonado, ele teria alcançado a misericórdia. Muitos estão dispostos a confessar o seu pecado, pelo menos de alguma forma, mas poucos estão dispostos a abandoná-lo. É aquela pessoa que confessa um erro, mas ela não abandona o erro. Mas Deus está falando para mim e para você: olha, confesse a sua falha, confesse o seu pecado, e não volte mais. Não volte mais, confessa e deixa. Pare de fazer coisa errada, pare de fazer coisas que são abomináveis diante de Deus, que Deus não aprova. Entendeu? É isso. Então busque ser um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor marido, esposa, ou seja, corrija a rota. Errou, falhou, confessa, abandone e não volte mais a praticar. Tome o rumo certo, faça a coisa certa. É o que Deus está falando com a gente nesse início de semana aqui no livro de Provérbios. Analise a sua vida. Quem sabe alguma coisa não vai para frente. Talvez até na área das finanças. Não está prosperando em nada, absolutamente nada. Pode ser algo que você fez, você está encobrindo. Então é melhor você confessar logo para Deus, pedir perdão para Deus e restaurar o altar da sua vida. Deus quer te curar, Deus quer restaurar você para que você tenha uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida dinâmica. É isso que Deus quer para você. Bom, eu peguei alguns versos aqui do capítulo 28, mas agora eu quero tirar mais uns 2 versos aqui do capítulo 29, Provérbios 29 aqui também tem muita coisa interessante aqui, ó. Olha só, o verso 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas perderá
os seus bens. Então aqui, a sabedoria da qual se fala aqui se refere à sabedoria celestial, à sabedoria de Deus, que diz respeito à palavra de Deus. Esta sabedoria que eu venho falando esse mês tem dito que pela imoralidade a pessoa perderá os seus bens. Bens tanto no sentido econômico como no espiritual. Entendeu? Então, quando você pratica coisas erradas, você está perdendo bens espirituais e até bens materiais. Quantas pessoas perderam, né, coisas porque entrou num caminho que não devia ter entrado? Se aliançou com pessoas que você não deveria ter se aliançado. Entendeu o que Deus está falando? Provérbios é isso. Provérbios ele nos lapida. Provérbios ele fala com a gente para a gente corrigir a nossa rota. Errar, todo mundo erra. O ruim é você permanecer no erro. O sábio corrige a rota, né? Corrige, acerta o que está errado e começa a fazer certo. É o que Provérbios está sempre nos alertando aí para termos uma vida feliz, uma vida realmente abençoada. Olha o verso 20 de Provérbios 29. Viste um homem ligeiro em suas palavras? Mais esperança há para um tolo do que para ele. Então aqui ele está dizendo o seguinte: o homem com ligeiro em suas palavras implica um homem de temperamento esquentado. Isso demonstra que o eu está dominando em lugar de Cristo. O eu nunca traz bons resultados, né? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu faço assim, eu faço desse jeito, eu mando, eu isso, eu aquilo? Pois é, quantas pessoas usando esse eu com certa arrogância acaba falando o que não deve, se precipitando em suas palavras, porque Cristo tem que moldar a nossa vida. Jesus ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que aprender com Cristo, ter a mansidão de Cristo na minha vida, para que eu não me perca, né, com as minhas palavras precipitadas e com isso eu me prejudique e às vezes até vai prejudicar os outros também, outras pessoas, né? E eu quero encerrar para a gente orar agora. Olha só, quero ler esse aqui, ó, Provérbios 29, o verso 25. O temor do homem trará um laço, mas o que confia no Senhor estará seguro. O que confia no Senhor estará seguro. Então, o cristão pode temer o homem ou temer ao Senhor. Não pode fazer as duas coisas. Se ele temer o homem, será um escravo do homem e sempre se encontrará em um laço. A segurança é garantida somente àquele que confia no Senhor, aquele que busca a resposta em Deus. Então, confiança em Deus 100%. Confie em Deus e pratique os princípios da palavra de Deus e leia o livro de Provérbios. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por estar iniciando a nossa jornada de fé com as nossas pérolas de sabedoria para esta semana. Senhor, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria, graça, força, nos livre de todo mal. Cubra com o teu sangue, Jesus, cada ouvinte, cada pessoa que está nos acompanhando nesta manhã. E onde chegar esta palavra, essas reflexões, que o ouvinte possa estar entendendo e compreendendo e colocando em prática os princípios da tua palavra. Abençoa cada ouvinte, cada família, que os enfermos sejam curados. Os tristes venham receber a verdadeira alegria de Jesus e a paz reine no coração dos ouvintes. Abençoa aqueles que semeiam também. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.